Hebreus capítulo 11, versículo 17. Quem já encontrou, diga amém. Amém. E não trouxe Bíblia, não se preocupe que nós já vamos colocar aqui. Hebreus 11, 17 diz assim a palavra de Deus: ora, pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Todos digam amém. Amém. Vamos fechar os olhos. Soberano Deus e Pai, Senhor, eu quero te agradecer por mais esta oportunidade, Senhor, oportunidade de falar da tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa falar em nossos corações de forma muito clara, muito objetiva, Senhor, porque nós precisamos ouvir tua voz, nós precisamos ser ministrados por ti. Fale aos nossos corações, Senhor, e nos abençoe nesta manhã de domingo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus, queridos, com alegria. Consegue dar uma glória a Deus? Deixa eu ver se eu lembro a lista. Nós já falamos de alguns heróis da fé. Falamos sobre Abel, falamos sobre Enoque, falamos sobre Noé. Foram os 3 primeiros. Depois nós falamos sobre Abraão, semana retrasada. E na semana passada nós falamos sobre Sara. E eu achei que não tinha muita coisa para falar de Sara, e foi uma bênção. E falei muita coisa. Deus falou poderosamente conosco sobre Sara. E hoje nós vamos falar de um herói da fé, que a história dele, ela não é muito grande na Bíblia. Os patriarcas de Israel, quem são os patriarcas de Israel? Abraão, Isaque e Jacó. Vamos de novo? Quais são os 3? Abraão, Isaque e Jacó. Queridos, falar de Abraão, pregar Abraão, falar de Abraão é fácil. É consideravelmente mais fácil, porque a história de Abraão, ela é mais extensa na Bíblia. Nós temos mais coisas para falar sobre Abraão. Tem mais histórias, tem mais falas, né? É mais fácil. Falar de Jacó, que é neto de Abraão, filho de Isaque, falar de Jacó também é fácil. Menos do que Abraão, mas é fácil também. Porque a história de Jacó na Bíblia, ela é grande também. Então tem várias coisas que nós podemos falar sobre Jacó. Eu vou falar sobre ele semana que vem. E falar de Jacó, falar da transformação que ele teve, o seu nome trocado de Jacó para Israel, né? Então não é difícil. Agora o do meio é o Isaque. E a história de Isaque, ela é pequena. E eu percebo, estudando a Bíblia, e quando eu for dar aula de Gênesis aqui na teologia, eu vou explicar isso. Eu percebo que a história de Isaque, ela é praticamente uma ponte, porque os 2 personagens principais é Abraão e Jacó. Isso é a impressão que eu tenho. E para fazer a conexão de Abraão para Jacó, se deu uma ponte. Essa ligação se chama Isaque. Isaque é uma espécie, quando a gente estuda a história, existe o período medieval na história. Depois do período medieval vem o período moderno. E a ligação do medieval para o moderno é o iluminismo, ou o renascimento, que é um período curto. É como a gente estuda a história de Israel e estuda que do período de Josué até a monarquia, esse período do meio, curtinho, 300 anos, é o período dos juízes. É só uma ligação.
Isaac é uma ligação. Só que é muito forte o que a Bíblia fala de Isaac. É forte, queridos. Já começa pelo seu nascimento. Não era para nascer. O nascimento dele foi um milagre de Deus. Você sabia disso? É como eu e você. Para pensar. Nós somos um milagre de Deus. Quem tem essa consciência? Diga amém. É um milagre de Deus. A vida é um milagre de Deus. Estarmos vivos até hoje, eu sei que tem histórias aqui, né, de tantas coisas que já aconteceram na nossa vida, que só de nós estarmos vivos já é um milagre. Já passou pelo vale da sombra e da morte, irmãos? Já quase morreu, já teve um susto, já teve um livramento. Quem aqui já teve um livramento aqui? Diga amém. Já tive vários, eu já tive vários. Eu com 13 anos tive traumatismo craniano. Depois fui diagnosticado com cisto no cérebro. E são várias histórias que vocês já me ouviram contar aqui. Então só de nós estarmos aqui é um milagre de Deus. Isaac era um milagre. Porque Abraão, quando foi pai de Isaac, Abraão tinha 99 anos de idade. Sara, quando foi dar luz a Isaac, ela tinha 90 anos e ela era estéril. Então Isaac, ele cresce dentro de uma casa onde os seus pais tinham idade para ser bisavô dele. Ele cresce numa casa onde os seus pais olham para ele e os pais dizem: filho, você é um milagre de Deus. Você é um milagre. Ele cresce ouvindo os pais olhando para ele dizendo: você é um milagre de Deus. Para você estar vivo foi uma ação maravilhosa de Deus. Então eu já quero começar essa pregação hoje dizendo que você é uma bênção, que você é um milagre de Deus. Você só está aqui, não é sorte. Você está aqui, não é porque é coincidência. Você está aqui porque Deus tem uma obra na tua vida e você é um milagre, uma bênção de Deus. Amém? Você pode aplaudir Jesus bem forte. Aleluia. Diga para o seu irmão do lado ou para a sua irmã: você é um milagre de Deus. Pronto. Ele cresce ouvindo isso. Você é uma bênção, você é um milagre. Ele tinha 16 anos. O pai dele falou assim: filho, vamos sacrificar comigo? Vamos louvar a Deus hoje? E onde nós vamos? Vamos fazer uma viagem. Vamos viajar. Quem gosta de viajar? Diga amém. Amém. Uma bênção viajar. Vamos fazer uma viagem. Mas quem que vai? Vai eu, o Senhor, a mãe? Não, a mãe não vai não. Vai só nós dois. Eu vou levar 2 servos com a gente. E onde nós vamos? Vamos para a montanha. Nós vamos para as montanhas de Moriá. É uma distância considerável. Eles foram com a noção de sacrificar a Deus, de fazer um louvor a Deus, um culto a Deus. Só que na verdade, o que Deus tinha colocado no coração de Abraão? O autor aos Hebreus vai falar que Deus tinha colocado no coração dele que ele tinha que sacrificar o seu próprio filho. E Abraão foi muito fiel a Deus, porque na cabeça de Abraão, o autor aos Hebreus fala o seguinte, que na cabeça dele, ele acreditava que ainda que ele sacrificasse o seu filho, que ele queimasse o teu filho como um holocausto, das cinzas, Deus poderia ressuscitar o teu filho. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Eles foram para as montanhas. Chegou um determinado momento da subida, ele falou para os servos: vocês ficam aqui, fica aqui com os animais, que era viagem montada em animal, fica aqui, e eu e o moço, eu e meu filho, nós vamos subir lá mais para cima, e lá nós vamos sacrificar a Deus, e depois nós voltamos. E quando os dois estão subindo, diz a Bíblia que o Isaac olha para o pai e fala assim: pai, eu não entendi, aqui tem a lenha que nós pegamos, aqui tem uma corda, aqui tem um cutelo, uma faca, né, para nós imolarmos o animal, aqui tem uma tocha para a gente acender e queimar, mas cadê o animal? Cadê o cordeiro
para o sacrifício. Cadê o animal que nós vamos ofertar para Deus? E Abraão, certamente com a voz embargada, disse: Deus, está fraco, Deus proverá. Segunda vez que eu falo de provisão nessa manhã, aleluia. Diga para o seu irmão do lado: tem provisão de Deus chegando para a tua vida. Levanta a sua mão ao céu. Eu não sei o que hoje você veio buscar, mas Deus tem provisão sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e exaltar a Deus, aleluia. Glória a Deus. Calma, Deus proverá. E chega lá em cima do lugar que Deus falou: é aqui. Ele fala: filha, você que é o sacrifício. Irmãos, Isaac poderia correr do pai. Um menino de 16 anos correndo. Você acha que um velhinho mais de 100 anos ia alcançar? Nunca. Ele poderia dar um tapa na orelha de Abraão e falar: você está ficando louco, pai? Mas o menino deitou no altar como ovelha muda para ser sacrificado. Quando ele vai para imolar o seu filho, Deus falou: não precisa. Agora eu vi que temes a mim, não me negaste o teu filho, o teu único filho. Isaac cresceu desse jeito, irmãos. Quem entendeu, diga amém. Isaac teve o privilégio que os meus filhos tiveram, de crescer num lugar onde desde quando eles nasceram, eles ouvem as mesmas coisas acerca do poder de Deus, acerca da Bíblia. Quem entendeu, diga amém. Tiveram o mesmo privilégio que talvez muitos aqui não tiveram. Nasceram em lares totalmente sem estrutura, perdidos, que não falavam-se de Deus. Talvez nasceram em lares onde existia idolatria. Talvez nasceram em lares, e não tem problema, quem entendeu, diga amém. Não tem problema nenhum isso. Talvez você nasceu num lar onde era feita oferendas. Talvez você nasceu num lar onde não se temia a Deus. Não tem problema. A partir da tua vida, todos aqueles que vierem estarão debaixo de bênção, porque você é uma bênção, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Cadê o glória a Deus? Aleluia! O Isaac nasceu aí, nesse negócio. Ele viu, daí na hora que ele foi sacrificar, Deus falou. E Deus falou: vai lá atrás daquele arbusto ali, tem um cordeiro, pega ele lá, ele está preso nos chifres, e oferta a ele. Ele viu tudo isso. Ele ouviu e viu e viveu tudo isso. Aleluia. Só que Abraão morre, queridos. E o filho fica sem aquele pai. O Isaac fica sem seu pai. O Isaac fica sem o seu amigo, porque o pai é amigo. Isaac fica sem a sua referência espiritual. Certamente Isaac olhava para Abraão e dizia assim: quando eu crescer, eu quero ser um pouquinho igual meu pai é. Olha que homem de Deus, olha que bonita a relação dele com Deus. Aleluia. Só que quando Abraão morre, Isaac se vê perdido, porque ele já era casado, já tinha sua esposa, era casado com Rebeca, diz a Bíblia, e ele fica perdido, sem saber como direcionar as coisas da sua vida, porque o pai era a sua coluna. Aleluia. Daí nós chegamos no texto que está no livro de Gênesis, no capítulo 26, e geralmente eu não faço isso, mas hoje eu gostaria de fazer, que é abrir lá em Gênesis 26. Se você puder me acompanhar na leitura, consegue, irmã André? Gênesis 26, ponha para mim o versículo de número 1. Daí nós chegamos aqui nessa altura, Abraão já não estava mais, já era casado. Daí vem o versículo 1 que diz assim: e havia, qual é a palavra que tem aí? Havia fome, havia dificuldade na terra, seca na terra, além da
da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Versículo 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Quem entendeu, diga amém. Amém. Versículo 3. Peregrina nessa terra serei contigo, te abençoarei, porque a ti, a tua semente, eu confirmarei o juramento, que eu te darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, o teu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, darei a tua semente todas essas terras, só confirmando, né? E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porque o teu pai, porque Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Olha o que diz o 6. Então foi Isaque que habitou em Gerar. Isaque, parece que o filme repete. Parece que a mesma dificuldade do pai veio para ele. Às vezes dá essa impressão que aquilo que os nossos pais passaram acaba se repetindo em nossa vida. Problemas que eles tiveram, parece que a gente tem um reflexo. Em nome de Jesus, irmãos, tudo isso daí vai ser quebrado hoje. Que você é uma bênção em nome de Jesus. E através da tua vida, e através da sua vida, os seus descendentes, os teus filhos, netos, bisnetos, talvez você nem vai conhecer, mas todos eles serão abençoados através da tua vida, em nome de Jesus. Você pode glorificar a Deus? Aleluia! Aleluia! Então Isaque, ele começa a ver fome naquela terra. E qual foi o pensamento dele? Vou voltar para o Egito, vou descer para o Egito, porque um dia meu pai passou por uma situação dessa, e ele foi para o Egito, e Deus abençoou a vida dele lá. Eu vou fazer igual. E quando ele arrumou as suas coisas para ir para o Egito, Deus falou para ele: você não vai para o Egito, você vai ficar na terra onde eu te coloquei. Aleluia! Você vai ficar exatamente onde você está. Quem entendeu, diga amém. Amém. Pastor, mas a terra não estava seca? Estava. Mas não estava tendo fome? Estava. Mas não estava tendo dificuldade? Estava. Só que Deus falou para ele: fica aí onde você está, porque onde você estiver, a minha bênção, ela estará sobre a tua vida. Você pode estar no meio de uma crise, você pode estar cercado de crise. Se Deus falou que vai te honrar, onde você estiver, a honra de Deus, ela estará sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus. Fique aí onde você está. Primeiro, faça exatamente como Deus te direcionar. E não tenha medo de fazer conforme Deus te direcionar. Olha que coisa bonita. Fala para o seu irmão do lado: faça exatamente